Fala pessoal, voltando aqui após muito tempo fazer mais um vídeo para o canal. Gostaria primeiro de agradecer todos os 103 inscritos pela última vez que eu olhei aqui no canal. Agora que passou de 100, eu coloquei o meu nome no link do canal, então se vocês quiserem passar para os amigos, né, é só falar youtube.com/Arthur Lira Neto. Eu deixei meu nome assim simples mesmo, para facilitar a vida na hora de compartilhar. Então é só digitar youtube.com/Arthur Lira Neto, vocês vão chegar aqui no canal, graças aos 100 inscritos aí. Muito obrigado novamente, tá? Vamos ao vídeo de hoje. Divisor de tensão. Divisor de tensão é um projeto, né? É um circuito que você pode usar em muitas aplicações, mas muitas mesmo, na eletrônica, na elétrica também. Então ele é usado para polarizar transistores, ele é usado até para, em algumas situações, com microcontroladores, na saída de microcontroladores. Ele é usado em muitas coisas, só que ele tem que ser usado da maneira correta, né? Tem muita casca de banana que você pode tentar usar um divisor de tensão incorretamente e acabar não tendo o resultado que você queria. Eu vou mostrar aqui como é que faz. Então o objetivo do divisor de tensão é dividir a tensão, né? Ou, em outras palavras, reduzir a tensão proporcionalmente, certo? Então o divisor de tensão ele não dá ganho, ok? Para dar ganho seria um outro sistema, então não é o divisor de tensão convencional. O requisito para que ele exista é que os elementos têm que estar em série, que vão dividir a tensão. Então você não tem como dividir tensão se os elementos não estão em série. Aí você pergunta, mas como é que eu vou saber se os elementos estão em série ou não, né? Você tem que olhar se é a mesma corrente elétrica que passa por eles. Então, todos os elementos que tiverem a mesma corrente elétrica passando por eles, não é a corrente de mesmo valor, não é isso. É exatamente a mesma corrente, ou seja, a corrente entra em um, sai pelo outro lado, entra no outro, né? Então, é isso aqui, né? Se você for ver aqui, um elemento em série é quando tem um elemento aqui, outro elemento aqui, né? Então é a mesma corrente que passa por eles, certo? Não é o mesmo valor de corrente, isso é diferente, certo? Eu fiz um exemplo aqui com capacitores e indutores, mas a gente vai fazer só com resistores. A gente pode expandir depois para impedâncias, né? Mas aí só mais para frente. Por enquanto só com resistores. O preço desse divisor de tensão é que ele consome corrente elétrica ao dividir a tensão. Então não é de graça. Então para você dividir a tensão ele vai consumir corrente elétrica. Aí você pode dizer, mas aí eu posso usar resistores muito grandes, né, para reduzir o consumo de corrente. Nem sempre. Nem sempre vai dar para usar resistores muito grandes. Eu vou dizer por quê também nesse vídeo. Que faz parte da observação que eu coloquei aqui, ó, cuidado ao utilizar, certo? Não é uma coisa tão simples, é super simples o entendimento, mas ele não é simples de você aplicar, como às vezes muitas pessoas pensam. Então vamos lá, como é que funciona o divisor de tensão? Então você tem uma tensão aqui que você não sabe, pode ser uma fonte, pode ser qualquer coisa, né? Então eu tenho essa tensão aqui, VF, né? E você quer reduzir ela, né? Você quer dividir ela proporcionalmente. Certo? Então pode ser qualquer valor, 1 volt, 2 volts, 3 volts, tanto faz. Então vamos começar com um exemplo menor possível, que é usando 2 resistores, né? Então o menor divisor de tensão é esse daqui. 2 resistores, então vou botar aqui R1 e R2. Esse é o menor divisor, né, que você vai conseguir construir. Ok? Então como é que você vai saber, né? Então vamos ver. Você quer dividir a tensão através de R1 ou através de R2? Tanto faz. Tanto faz, realmente. Então vamos pegar aqui em R2 como referência, tá? Então a minha tensão de saída, Vout, vai ser aqui. Vout vai ser em R2, né? Então, como é que a gente vai organizar para descobrir aqui qual o valor de Vout? Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. No R1 eu vou ter V1 e no R2 eu vou ter Vout, né? Então aqui é Vout, né? Vamos colocar aqui, no lugar de Vout, vamos colocar aqui V2, né? Porque V2 vocês vão ver porque é mais fácil pensar em V2, vocês vão entender porquê e vão concordar comigo que é mais fácil. Então vamos botar V2, vocês vão entender. Então a corrente que passa aqui, né? A corrente que passa aqui, corrente I, é a mesma corrente. O requisito está aqui em cima, está escrito aqui, ó, elementos em série passa a mesma corrente por eles,
certo? Então, eu não conectei nada aqui ainda, certo? Não conectei nada aqui ainda. Ele está só o divisor de tensão sozinho ali para a gente calcular. Então, qual que vai ser a tensão V1? Pela lei de Ohm, a tensão V1 vai ser a corrente vezes o R1. E a tensão V2 vai ser a mesma corrente vezes R2. Certo? E que valor de corrente é essa? Então você vai dizer, mas quem é essa? Qual o valor dessa corrente aí? Né? Deixa eu voltar aqui, ficou muito grande. Então, ops. Então, qual o valor dessa corrente aqui? Né? Essa corrente aqui, como todos os elementos estão em série, né? Então, como todos os elementos... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Como todos os elementos estão em série, esses elementos aqui, ó, eles estão em série, certo? Então vai passar a mesma corrente por eles. Então, se é a mesma corrente, essa corrente vai ser simplesmente VF dividido pela soma dos resistores. Certo? Então agora é só eu substituir aqui, né? Então eu vou substituir aqui. E quem que vai ser meu V2? Meu V2 vai ser o R2 que já estava lá, vezes a corrente, que eu vou colocar aqui, né? Essa corrente aqui vai ser VF dividido pela soma dos resistores. Certo? Então tá aqui. Então uma coisa que eu quero que vocês entendam é que é o seguinte, o escalonamento dessa tensão aqui vai ser baseado no valor de R2 dividido pela soma dos resistores. Certo? Vezes essa tensão. A gente pode botar nessa forma aqui. Essa forma aqui é mais conveniente, porque aí você olha para esse termo aqui. Certo? Por que é importante olhar para esse termo aqui? Porque, por exemplo, vamos pensar numa aplicação com valor real. Então, se eu tiver um valor real aqui, por exemplo, de... Vamos botar um valor mais prático aí, pessoal que trabalha com microcontroladores. Vamos botar 5 volts. Ou 3.3, né? Depende do microcontrolador que você está trabalhando. Então, vamos botar 5 volts. Imagine que eu quero ir de 5 volts para 3.3, né? Que é uma conversão bem comum de fazer. Como é que você vai fazer para converter, né? Então, se você está com 5 volts aqui e você quer 3.3, como você tem que lembrar que o objetivo é dividir a tensão, reduzir a tensão proporcionalmente. Então, vai ser proporcional a esse termo aqui que eu acabei de falar, certo? Então, se você quer 3.3 saindo de uma de 5 volts, a primeira coisa que você vai ter que pensar é qual é a proporção de 3.3 para 5. Por que isso? Porque essa é a proporção que você vai querer, certo? Entendeu? Por exemplo, se eu estou aqui, né? Veja só. Eu sei que essa tensão aqui, V2, vou botar em azul aqui. Aqui está V1. Né? Não tem nada a ver com a história, aqui está a corrente. Então eu sei que essa tensão V2 vai ser uma proporção que a gente acabou de ver, que é o R2 dividido por R1 mais R2, vezes o VF. Então, se você sabe que você quer que seja 3.3 aqui, né? E você está partindo de uma tensão de 5 volts, qual que vai ser o valor? Qual que vai ser o valor dessa fração aqui, né? É só você passar o 5 para o outro lado, né? Se você passar o 5 para o outro lado, isso aqui vai ficar como? 3.3 dividido por 5 vai ser igual a R2 sobre a soma. Certo? Então, você sempre tem que pensar nessa proporção da tensão que você quer dividido pela tensão que você tem, que você quer reduzir, né? Então, nesse caso aqui, 3.3 dividido por 5 dá 0,66. Então, isso aqui vai ter 0,66, né? Então, você fazendo aqui
a equação resolvendo essa equação ali, vai dar R2 é igual a 0,66R1 mais 0,66R2, né? Aí você passa o R2 para o outro lado, você vai ter 1 menos 0,66, R2 vai dar 0,34 R2. Ops. Você vai ter 0,34 R2 é igual a 0,66 R1. Logo, R1. Vamos fazer aqui R2 sobre R1. Acho que é mais fácil. Porque aí fica positivo. Porque aí fica maior do que 1. Vai ficar 0,66 dividido por 0,34. Isso daqui vai dar 1,94. Então, essa razão aqui de 1,94 é a proporção dos resistores para você conseguir 3,3 ali. Certo? Então, o que você faz? Normalmente, você coloca esse de baixo aqui como sendo 1K, ou 1 kΩ, ou 10 kΩ, ou múltiplos de 1, múltiplos de 10, né? Por quê? Porque aí facilita a conta, né? Porque se esse for 1K, o de cima é 1,94. Entendeu? Já fica a dica aí para você calcular rapidamente. Você pode botar 1 kΩ ou então 10 kΩ. Se o de baixo for 10 kΩ, o de cima é 19,4. Entendeu? Se o de baixo for 100 kΩ, o de cima é 194 kΩ. Certo? E aí quando você for montar lá o circuito, aí você vai ter os seus 5 volts aqui. Você coloca ali os resistores. Cuidado para não se enganar com a ordem, né? Então o R1 você coloca 1K e o R2 vai ser 1,94K. Se não existir 1,94K para comprar, aí você pode usar um potenciômetro de 2K, né? Dá quase a mesma coisa, você ajusta até ficar certinho, né? E aí é que vem a questão, qual o consumo desse circuito aqui, né? Qual que é o consumo desse divisor aqui, o I? Então o I, muito importante saber essa corrente aqui, extremamente importante, vai ser 5 dividido pela soma desses dois resistores, que vai dar 2,94. Então 5 dividido por 2,94 vai dar 1,7 miliamperes. Certo? Então ele está consumindo 1,7 miliamperes. Por que é importante saber essa corrente? Né? Por que é importante saber essa corrente? Por causa do seguinte. Sempre que você projetar um divisor de tensão que essa tensão de cima for usada, né, essa tensão de cima aqui for usada para outro circuito, né, você tem que se assegurar, você tem que ter certeza de que o circuito que vem depois tem uma resistência maior, muito maior do que esse 1,94 aqui. Aí é que está a casca de banana. Ó. Esse cara aqui tem que ser muito menor do que o que vier depois aqui. Certo? Por quê? Por que isso? Então, por que quando você tem um divisor de tensão aqui? Por que que quando você vai conectar em outro circuito, imagine que o TVNAN, vou explicar depois no canal o que é TVNAN, imagine que o circuito equivalente seja essa R carga. Né? Então, por que esse R carga tem que ser muito maior do que o R2? Por que isso? O que altera se ele não for? Certo? Então, veja só. Se aqui tiver 5 volts, né? Vamos pegar o nosso exemplo aqui, né? Então, eu vou botar aqui do R1 era 1K. Né? Então, vamos botar aqui o nosso exemplo. Então, aqui era 1K, 1 kΩ. Faltou a unidade aqui, ó. Então, 1 kΩ, aqui também faltou unidade. E o de baixo era 1,94. Né? KΩ. Por que o R carga tem que ser muito maior do que 1,94 kΩ? Porque eles vão ficar em paralelo. Esses caras aqui vão ficar em paralelo.
Então, se esses dois aqui ficarem em paralelo, né, a corrente vai se dividir. E aí pode gerar problema. Por quê? Porque a corrente que vai vir aqui, ó, né, ela tem que ser esse valor de cima aqui, ó. Esse valor de cima aqui. Tem que ser aquele valor ali, porque se essa corrente do 1.94 não for 1.7, aí a tensão V2 aqui é V2, né? Aqui é V2, aqui é V1, né? E aqui é VC. Vamos botar V carga, né? Então V2, certo? Então V2 é igual a 1,94 kΩ. Vamos botar aqui vezes 10 a terceira, né? Deixa bonitinho. Vezes 10 a terceira. Ficou parecendo um 9. Vezes 10 a terceira, vezes a corrente. A corrente que passa, a corrente I2. Certo? Então, essa corrente aqui, ela tem que ser 1,7 miliamperes. Senão, o V2 vai ser diferente de 3,3 volts. Certo? Então, isso aqui é aí que está a charada. Entendeu? Qual o problema disso aqui? Normalmente, tem gente que tenta aumentar muito o valor desses resistores aqui, ó, esses dois aqui. Só que se você aumentar muito esses valores, né, você vai ter que ter uma carga, você vai ter que ter uma R-carga que é muito maior ainda, né, para não puxar corrente. Porque senão, se essa carga for pequena, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Imagina que essa carga aqui, ela seja, vamos botar aqui 100 ohms. Se ela for 100 ohms, quanto é que dá 100 ohms em paralelo com 1,94K? 1,94 kΩ. Então, eu vou fazer aqui. Isso aqui vai dar 100 ohms vezes 1,94 kΩ, né, em paralelo. Vai dar 2,04, né? Então vai dar 95. 95 ohms. Então veja, no lugar daqueles dois ali, você vai ter, né, fazendo o equivalente aqui, ó. Fazendo esse equivalente aqui, né, esse equivalente aqui vai dar o R equivalente aqui. Esse R equivalente. Esse R equivalente, aqui eu tenho 1 kΩ, ele é igual a 95 ohms, né? Então, essa tensão daqui para cá, né? Essa tensão daqui para cá não vai mais ser 3,3 volts. Vai ser quanto? Vai ser 95. Então, essa tensão V2, vai ser 5 volts aqui. Vai ser 95 dividido por 1K mais 95, né? Então, vai ser 95 dividido por 1095. Vai ser simplesmente 86 milivolts. Não, vezes 5, né? Vezes 5 vai dar 0,43 volts. Veja só que coisa. Como reduziu a tensão e não era a que você queria. Não é 3,3 aqui, ó. Né? Olha a diferença, né, de um para o outro. Né? Isso só porque a carga foi muito menor, ó. Olha quanto que deu, certo? Então, agora vamos fazer o contrário. Vamos fazer como se fosse, né? Deixa eu voltar aqui.
Adicionar uma página. Né? Imagine que fosse o maior, um resistor muito maior. Então, se eu botar aqui, né, 5 volts, botar 1 kΩ, 1,94 kΩ. E aí aqui eu vou alimentar, né, um R carga, que é igual a, vamos dizer assim, pelo menos 10 vezes maior. Pelo menos, assim, pelo menos, para começar a história. Então eu vou botar aqui 20K. Certo? Só para referência, assim, já arredondando aqui. Então, o que é que vai acontecer com essa tensão aqui? Essa tensão VC, né? Aqui era, não era, ali era o equivalente, né? Ali não era V2, mas vou até corrigir aqui. Aqui não é V2, aqui não é V2, aqui é o V equivalente. V equivalente. Certo? Que se mantém se você separar os resistores é a mesma tensão, né? Porque estão em paralelo tem a mesma tensão, em série tem a mesma corrente. Então vamos lá. Voltando aqui, se fosse 20 kΩ, se fosse 20K, né, o que ia acontecer? Né? Vamos fazer o paralelo da mesma coisa, então quanto que é o paralelo de 1,94 kΩ em paralelo com 20 kΩ? Quanto que dá isso aqui? Vai dar 1,94. Vamos fazer o paralelo aqui. Vezes 20 dividido por 21,94. Então isso aqui vai dar 1,77. Quilômetro, que já é bem próximo de 1,94. É ou não é? Tem um errinho aí, vai ter esse erro de todo jeito, né? Confia, dá 1,77 kΩ, certo? Então, o paralelo vai ficar assim, ó, vai ficar os 5 volts aqui. Aí vai estar o 1 kΩ aqui vai estar o V equivalente, né, de 1,77 kΩ. Quanto que vai ficar essa tensão aqui, V equivalente? Né? O V equivalente vai ser... V equivalente vai ser 1,77 kΩ dividido por 1 kΩ mais 1,77 kΩ vezes 5 volts. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 1,77 dividido por 2,77, né? Vai dar 0,64 vezes 5, vai dar 3,2. Que para o microcontrolador de 3.3, ele vai considerar isso aqui como 3.3. Certo? Então, todos os microcontroladores, as portas de entrada e saídas, né, de I/O em inglês, as portas de entrada e saída, todas elas têm um limite para considerar um 1 ou um 0. Então, se o 1 é 3.3 e o 0 é 0, se eu não me engano, até 2.9 ele ainda considera como um número 1. Então, você está tendo 3.2, é uma queda bem baixa. Então você pode usar um divisor de tensão se, né, o circuito da frente do microcontrolador tiver pelo menos 20 kΩ de resistência. Né? O que normalmente nos microcontroladores você pode ter até mais ou menos, dependendo da porta que você está colocando. Né? Então olhe lá o pino do seu microcontrolador, quanto é que está a resistência de entrada dele, para saber se é muito maior do que a do seu divisor de tensão. Então, como é que você faz para finalizar? Então, para finalizar, como é que você faz? Você precisa saber, imagine que está o seu microcontrolador aqui, microcontrolador, né? Então, você precisa de 3.3 volts. Aí você tem aqui 5 volts, né? Aí você quer fazer um divisor de tensão para alimentar esse cara. Vamos botar esse cara aqui, vamos dizer que seja aqui. Certo? Então, aqui você precisa de 3.3 volts. Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar esses 5 volts, colocar uns resistores em série e vai pegar aqui e vai ligar aqui, né? Então você tem que saber, para você projetar o seu divisor de tensão, né? Você tem que primeiro saber, claro, a equação. Então você vai ter que fazer a equação aqui, né?
do V33, vamos botar assim, V33, né? O 3V3, né, que o pessoal gosta mais, o pessoal de microcontroladores gosta mais assim, né? Então o 3V3 aqui, né, eles escrevem assim, mas vamos botar aqui Vx, né? Para nós aqui é uma variável. Então Vx é um divisor de tensão, vai ser R2 dividido por R1 mais R2 vezes o Vf ali. Nesse caso é 5 volts, né? Então o Vf vai ser 5 volts. Aí você precisa escolher esses caras aqui, né? Então você já sabe a proporção que a gente acabou de fazer, né? Você já sabe que resolvendo essa conta, você vai ter R2 sobre R1 é igual a 1,94. Agora você precisa saber qual a ordem de grandeza do R1 e do R2. Se vai ser 1,94 kΩ por 1 kΩ, ou se vai ser 194 por 100, né? Você vai ter que saber qual é a ordem de grandeza. Aí, para saber isso, você tem que olhar esse dentro aqui, ó, em cima aqui, ó, quanto que é essa resistência de entrada do microcontrolador. Porque se essa resistência de entrada for, por exemplo, 1 megaohm, se for 1 megaohm, aí você, então eu posso reduzir um monte o consumo aqui, porque aqui vai ter um I, você quer reduzir o I. Então, para reduzir esse consumo aqui, você vai usar a teoria de circuitos para divisor de tensão, né? E aí você vai escolher o R1 e o R2 grandes o suficiente para ser 10 vezes menor do que 1 megaohm. Então você poderia tranquilamente aqui, se fosse 1 megaohm, né? Se fosse 1 megaohm, você poderia colocar 100K. Você poderia botar R2 igual a 100 kΩ. E R1 é igual a... contrário. Aqui é 194. Então, esse aqui, 194 kΩ. E o R1, 100 kΩ. Certo? Que foi a razão que a gente achou aqui das nossas contas, né? Essa razão em azul aqui, ó, né? 1,94. Ok? Então, vejam o vídeo devagarzinho aí com carinho, né? Espero que tenha ajudado aí para vocês, pessoal, aprendeu a usar aí o divisor de tensão. Isso serve não só para microcontrolador, mas para qualquer coisa. Se vai ser um transistor, o cara, mas o transistor, como é que faz, professor? Então, o transistor você tem que calcular a impedância de entrada do transistor, para saber se você vai polarizar com um divisor de tensão que tenha uma impedância, né, menor. Ou, em outras palavras, o que é que significa? Significa que, se você tem uma tensão aqui, né, VF, R1 e R2, em outras palavras, você vai querer que a corrente consumida, essa corrente de carga, né, seja muito menor do que a corrente do divisor, do que a corrente I aqui do divisor. Então o I da carga tem que ser muito menor do que o I do divisor, ID. É a mesma coisa, né? Você dizer que o R carga, o RC aqui, tem que ser muito maior do que o R2 é a mesma coisa que você dizer que a corrente que passa nele tem que ser muito menor do que a corrente do divisor, certo? Então, você só vai poder economizar energia no divisor de tensão se você puder ter uma impedância alta, né, que ele está sendo conectado. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado aí, pessoal, pelos 100 inscritos. Rumo aos 1000 inscritos agora, é a próxima categoria, né? Então, quem gostou, compartilha aí com os amigos. Agora o link do canal é só botar /Arthur Lira Neto, mais fácil aí para compartilhar. E até o próximo vídeo, pessoal.